Há momentos na vida em que uma única frase, dita com a leveza de quem não mede as consequências, pode detonar uma tempestade que arrasa tudo pelo caminho. Essa é a história de como um comentário inocente durante um almoço de família mudou o destino de todos nós. E não foi por acaso. Foi por justiça. Imagine a cena: uma bela casa de campo nos arredores de Ekaterimburgo, decorada para o aniversário da minha mãe. A família reunida, sorrisos de circunstância, o aroma de bolo recém-assado no ar. No centro do palco, a família perfeita, minha irmã Nastya, seu marido Igor e seus 3 filhos prodígio Kirill, o poeta precoce Daria, a pianista de dedos ágeis, e Mila, que canta como um anjo desde que aprendeu a falar. E depois, eu, Marina. A filha que nunca foi suficiente. A mãe de apenas uma criança, Rosa, minha filha de 9 anos, sentada na beirada do sofá, apertando contra o peito um cartão feito à mão, com um coração torto desenhado à canetinha vermelha. Ela passou horas caprichando em cada letra, cada traço. E quando eu disse que estava perfeito, era porque realmente estava. Como sempre, depois do chá e das conversas sobre contas, reformas e remédios, veio o momento espetáculo. Minha mãe, é claro, sugeriu que as crianças se apresentassem para a aniversariante. Porque nada alegra mais uma festa do que transformar netos em artistas de circo, não é mesmo? Os filhos de Nastya brilharam, como sempre. Kirill declamou um poema que parecia saído de algum livro clássico. Será que era mesmo dele? Daria tocou um estudo de Czerny com uma precisão mecânica que faria inveja a um robô. Mila cantou uma música do coral infantil do Centro Cultural local, e os aplausos soaram como se estivéssemos no Bolshoi. Até que chegou a vez de Rosa. Ela se levantou, as mãos tremiam, a voz era um fio de som. Cantou um parabéns pra você da maneira mais simples possível, sem firulas, sem performances, só um coração partido tentando fazer o melhor. Na segunda frase, errou a melodia. As bochechas queimaram de vergonha. No meio da música, a garganta apertou, e ela parou. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala, seguido de palmas tímidas, quase por obrigação. Os filhos de Nastya trocaram olhares de superioridade, como se tivessem acabado de ganhar uma medalha de ouro. Rosa sentou-se de volta, ainda segurando seu cartão amassado, os olhos cheios d'água. E então veio o golpe final. Kirill, o eterno exibido, pediu: "Posso de novo, vovó?" E recitou outro poema, desta vez sobre o outono, tão perfeito que parecia copiado de algum manual escolar. Mais uma rodada de aplausos entusiásticos. E foi nesse momento, entre risadas e elogios, que minha mãe soltou a frase que mudou tudo: "Às vezes eu desejava que vocês fossem nossos únicos netos." Dito com um sorrisinho, como se fosse uma piada. Meu pai concordou com um aceno de cabeça, os lábios curvados em um sorriso satisfeito. Nastya deu de ombros, como quem diz à mãe: "Pelo amor de Deus", mas não disse nada. Ninguém disse. O riso só parou quando todos viram Rosa. Ela olhou para a avó, depois para mim, e as lágrimas jorraram sem controle. A cadeira rangeu quando ela se levantou de repente e saiu correndo pelo corredor, os ombros magros sacudindo com os soluços. O silêncio que se seguiu era tão denso que dava para cortar com uma faca. Eu me levantei. O coração batia tão forte que pensei que ia desmaiar. "Marina", chamou minha mãe, com aquele tom condescendente que sempre usava. Pelo amor de Deus, era só uma brincadeira. Brincadeira? Não respondi. Não confiava em mim mesma naquele momento. Fui atrás da minha filha e a encontrei encolhida no chão da entrada, abraçada ao cartão, as bochechas molhadas e marcadas pelo choro. O corpo pequeno tremia como uma folha. Ajoelhei ao lado dela, passei o braço em volta dos seus ombros. "Vamos embora", sussurrei, a voz embargada. E saímos. Sem gritos, sem dramas, sem olhares para trás. Só eu, minha filha e o barulho seco da porta se fechando. Passamos pela sala de estar. Os filhos de Nastya estavam tensos como cordas de violino. Meu pai olhava fixamente para a mesa, a expressão congelada. O sorriso de minha mãe havia se transformado em uma careta forçada, falsa. O bolo de aniversário continuava intacto, como se ninguém tivesse coragem de tocá-lo. Ninguém tentou nos impedir. Lá fora, o ar estava fresco, típico de uma noite de setembro.
A mãozinha de Rosa se agarrou à minha como se dela dependesse sua sobrevivência. No carro, um Volkswagen velho, ela se encostou no meu ombro, o choro molhando minha blusa. O que dizer numa hora dessas? Que eles não queriam dizer aquilo. Que foi sem querer. Mentira. Para ela, aquilo era a mais pura verdade. E para mim, só a confirmação do que sempre soube. Por isso, disse a única coisa que importava: você é tudo para mim. Tudo, entende? Ela sentiu, ainda colada a mim, mas eu via nos seus olhos que não acreditava. A dor era grande demais. Liguei o motor. A voz da minha mãe ainda ecoava na minha cabeça, leve, descompromissada, cruel. Às vezes eu desejava que vocês fossem nossos únicos netos. Eles acharam que era uma piada. Acharam que passaria. Não faziam ideia do que estava por vir. Porque para minha filha, aquilo não foi uma brincadeira, foi uma facada. E para mim, foi a gota d'água. Eles não sabiam, mas em breve sua vida perfeitamente organizada começaria a desmoronar, tijolo por tijolo, parafuso por parafuso, até virar pó. Dizem que todos os filhos são uma bênção. Meus pais, claramente, nunca ouviram esse ditado. Eu nasci quando eles mal tinham saído da adolescência, frutos de um acidente, de um plano que deu errado. Nunca disseram isso em voz alta, mas eu sentia em cada olhar, em cada suspiro, em cada piada envenenada. Você nos deve, Marinka, ria meu pai. Podíamos estar na faculdade se não fosse por você. Você nos custou tudo, completava minha mãe, sempre com um sorrisinho, como se o humor pudesse disfarçar o veneno. Mas eu sabia. Mesmo aos 6 anos, entendia que não eram brincadeiras. Depois vieram anos de comparação. Até que Nasha nasceu, a filha dourada, a escolhida, aquela que eles realmente queriam, quando já estavam mais velhos, mais estáveis, mais prontos. Para ela, balões, álbuns de fotos, aplausos por qualquer coisa. Para mim, roupas herdadas de primas e a culpa eterna por ter ousado existir. Minha infância foi assim, ela brilhava, eu sobrevivia. E foi então que fiz um juramento: se não posso ser desejada, serei indispensável. Na minha família, ninguém tinha passado de um curso técnico. Éramos operários até a medula. Meu pai dirigia caminhões, minha mãe trabalhava na contabilidade de uma fábrica. Mas eu me agarrei aos estudos como um náufrago a um salva-vidas. Cada prova, cada exame, cada Olimpíada era um degrau para sair do buraco. Quando conquistei uma vaga com bolsa integral na universidade e ainda por cima com uma bolsa extra, pensei, talvez agora. Eles não gastaram um centavo. O alívio deles foi visível. Uma preocupação a menos, ouvi minha mãe dizer ao telefone para uma tia. Imagina, sua filha ganha uma bolsa do governador, e você só pensa que não vai precisar pagar nada. Mesmo assim, eu ainda alimentava uma esperança tola. Talvez, quando me tornasse advogada, quando fosse bem-sucedida, eles finalmente me olhariam diferente. Eles tinham uma pequena empresa de transporte, algumas caminhonetes velhas, um monte de dores de cabeça com licenças, fiscalizações, papelada interminável. Cresci ouvindo seus lamentos: se tivéssemos um advogado na família, não passaríamos por isso. Decidi, então eu seria essa advogada. Seria a salvadora, a que resolveria todos os problemas. Por um tempo, até funcionou. Me formei, consegui vaga em um escritório de prestígio, filial de uma grande firma de Moscou, e comecei a ganhar dinheiro de verdade. Pela primeira vez na vida, tinha uma conta bancária com saldo, não apenas dívidas que se arrastavam até o próximo pagamento. Passei a enviar 25.000 rublos por mês para os meus pais quitarem a hipoteca da casa. Pela primeira vez na história da família, uma filha não era um peso, mas um apoio. E o negócio deles? Organizei toda a papelada, redigi respostas às notificações fiscais, discuti com auditores, preparei processos para o tribunal arbitral quando concorrentes os denunciavam à autoridade antitruste. Tudo de graça, claro. Antes de mim, só multas e processos. Depois, silêncio. Até crescimento, compraram mais uma van. E eu pensei, agora sim. Talvez não ganhasse amor, mas ao menos respeito. Depois veio a promoção. Eu tinha 32 anos, era solteira, mas estava a um passo de me tornar sênior com um salário próximo de 200.000. Meus pais vibravam, calculando quanto mais eu poderia contribuir.
Até que a vida interferiu. Engravidei. Não planejado, não desejado. Um envolvimento passageiro com um colega do escritório de Moscou, que nem pensava em assumir algo sério. Ele manda pensão esporadicamente, busca a Rosa um final de semana a cada 2 meses. Fora isso, não existe em nossa vida. Meus pais foram diretos: aborte. Não estrague sua carreira. Mas quando vi aquelas 2 linhas no teste, algo dentro de mim se rearranjou. Pela primeira vez, não me senti um erro. Senti que ali, naquele positivo frágil, estava meu propósito. Guardei a Rosa. E ela se tornou a melhor decisão que já tomei. Meus pais ficaram furiosos. De novo você estraga tudo, Marina. Recusei a promoção. Aceitei um cargo mais simples, com horário flexível, trocando ascensão profissional pela chance de criar minha filha. E fui feliz. Sou feliz até hoje. Mas eles nunca me perdoaram por escolher o amor em vez do dinheiro. Rosa tem 9 anos agora. Uma menina quieta, que se esconde atrás de seus desenhos. Com um lápis na mão, ela é mais segura do que diante de qualquer plateia. Ela é meu universo. E, apesar de tudo, das indiretas, das cobranças, continuei ajudando meus pais. Os mesmos 25 mil por mês. As consultorias jurídicas gratuitas para que a transportadora deles não afundasse. Porque, no fundo, ainda acreditava, talvez assim eu seja uma boa filha. Talvez um dia entendam. Até que, 2 semanas antes daquele aniversário maldito, tudo mudou. Me ofereceram uma vaga em um escritório de elite. Salário alto, horário flexível. A mesma posição que havia recusado grávida. Como se o destino me desse uma segunda chance. Dessa vez, poderia aceitar. Rosa já havia crescido. Eu aprendi a equilibrar maternidade e trabalho. Planejei surpreender meus pais no aniversário da minha mãe, podem se aposentar tranquilos. Eu os tiro dessa. Não cheguei a abrir a boca. Minha mãe olhou para Rosa e soltou, com a naturalidade de quem comenta o tempo: os únicos netos que queremos são os da Nástia. Naquele segundo, cada sacrifício, cada piada cruel, cada dívida que paguei, embora nunca fossem minhas, me atingiram como um soco no estômago. Não era um seguro para eles. Eu era o bode expiatório. E Rosa, dano colateral. Quando saímos de lá, apertando a mão da minha filha, soube algo que eles ignoravam. Achavam que era mais uma brincadeira, que eu superaria, como sempre. Mas dessa vez, coloquei um ponto final. E em breve, a vida deles começaria a desmoronar. No caminho para casa, Rosa ficou calada, a testa encostada no vidro do carro. Quis preencher aquele silêncio com palavras mágicas que apagassem o que ela ouvirá. Não existem palavras assim. À noite, já na cama com seu álbum de desenhos no colo, ela finalmente perguntou: Mãe, por que a vovó falou isso? Ela queria dizer mesmo? Nenhuma criança deveria fazer essa pergunta. Sentei ao lado dela. O que ela disse foi errado. Cruel. E não importa se achava que era brincadeira, não tem graça. Você é incrível. E eu nunca vou deixar ninguém fazer você se sentir menos do que isso. Não era um discurso bonito. Era a verdade que ela precisava ouvir. Quando Rosa adormeceu, abri o notebook e entrei no Internet Banking. O dedo pairou sobre a tela por um instante. Cancelar pagamento automático. 25 mil rublos por mês. Confirmar. Um clique, e anos tentando comprar um afeto que nunca esteve à venda foram apagados. Depois, digitei uma mensagem: não conte mais comigo para ajuda jurídica gratuita. Contratem um advogado. Olhei para a tela, enviei, fechei o laptop. Na manhã seguinte, meu telefone explodiu. Marina, vamos conversar quando você esquentar a cabeça, disse minha mãe. Não tome decisões precipitadas, vai se arrepender, ecoou meu pai. À noite, o tom mudou: filha, a renovação da licença está vencendo. São só 5 minutos para enviar os documentos. Irmã, faz esse favor pro pai, é importante. Virei o celular com a tela para baixo. O silêncio se esticou por dias, interrompido apenas por notificações insistentes que ignorei. Depois veio o pânico.
Pai, se atrasarmos, as multas são enormes. Por favor, Marina. Mãe, atende o telefone. Pare de agir como criança. Como criança. A ironia quase me fez rir. Deixei-os ferver. As chamadas se acumulavam, as mensagens de voz ficavam cada vez mais desesperadas. Depois de 4 dias, respondi, seca, não por telefone. Por mensagem. Contratem um advogado. Acabou. 1 hora depois, o telefone não parava de tocar. Deixei no mudo. Na 10ª chamada, atendi. O que está acontecendo com você? Gritou minha mãe. Não pode simplesmente nos cortar assim. Já cortei. A voz do meu pai rompeu, carregada de indignação. Nós te criamos, te demos tudo. Quase ri, amarga. Paguei essa dívida faz tempo. Meu débito está quitado. Ingrata, cuspiu minha mãe. Não, respondi. Livre. E desliguei. À noite, Rosa estava à mesa da cozinha, desenhando com a concentração que só via quando tentava resolver um problema de matemática. Empurrou o papel na minha direção. Uma menina com um pincel no topo de uma montanha. É você? Perguntei. Ela assentiu. Mãe, eu queria ir naquela escola de arte que a amiga da Dasha frequenta. Mas é cara, né? Olhei novamente para o desenho. Para a garota acima da montanha. Não mais, disse. Você vai estudar lá? Rosa piscou, confusa. O quê? Sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno depois de dias. Arrumei um jeito. Você vai. O rosto dela se iluminou. Pela primeira vez desde as palavras da avó. Um sorriso largo, aberto, puro, alegria de quem voltou a acreditar em milagres. Se perguntassem aos meus pais por que parei de ajudar, diriam apenas, ficou metida. A frase chegou até mim pela tia Gália, que ligou uma manhã com voz melosa. Marinka, sua mãe diz que você mudou depois do novo emprego. Acha que é boa demais pra gente agora? Boa demais? Quase ri. Vinha de pessoas que um dia disseram que guardar Rosa foi o pior erro da minha vida. Eles perderam a chance, respondi, seca, quando disseram a Rosa que só queriam netos da Nastya. O silêncio do outro lado foi longo. Depois, a tia sussurrou, com uma voz que tremeu entre a incredulidade e o remorso. Eles realmente disseram isso? Sim. E foi assim que a roda das fofocas girou na direção oposta. Enquanto meus pais espalhavam a versão da filha ingrata que os abandonara por dinheiro e carreira, eu simplesmente contei a verdade. E a verdade, como se descobriu, morde mais do que qualquer mentira. As ligações começaram a chover. Primas com quem não falava há anos. Parentes de Igor, até o tio Tole, irmão do meu pai, que nem lembrava do meu aniversário. Por que você os cortou? Perguntavam todas as vozes, abafadas, como se estivessem discutindo um crime. E eu respondia, sem histeria, sem drama, apenas fatos. No aniversário da minha mãe, eles disseram a Rosa que só queriam como netos os filhos da Nastya. Silêncio. Depois, a indignação. Coitada da Rosa, exclamou uma prima de Chelyabinsk. Ela só tem 9 anos, murmurou outra. Inacreditável. E assim, a lenda cuidadosamente construída sobre a filha metida que virou as costas à família começou a desmoronar. Alguns parentes ainda resmungavam sobre a perdoar e esquecer, mas a maioria passou a olhar para meus pais de outro jeito. E eles sentiram. Até que veio a ligação que mudou tudo. Era uma colega, aquela mesma a quem eu havia contado sobre a nova proposta de emprego algumas semanas antes do fatídico aniversário. Sobre como planejava surpreender meus pais, finalmente dizer que eles poderiam se aposentar sem preocupações. Sua voz estava carregada de culpa. Marina, acho que eu estraguei tudo. O que aconteceu? Me deparei com seus pais nas redes, ela soltou. Pensei que já soubessem e perguntei como estava a surpresa, aquele aumento, a estabilidade financeira. Fechei os olhos e imaginei a cena com clareza, minha mãe, agarrada ao carrinho de supermercado, meu pai com a boca aberta, ambos percebendo, em um segundo, o que haviam jogado fora. Eles não sabiam, disse eu. Não. E,
pelos rostos deles, entenderam o que haviam perdido. Foi então que o desespero dos meus pais atingiu o limite. As mensagens, antes exigentes, tornaram-se suplicantes. Sentimos saudade. Vamos conversar. Foi só uma brincadeira. Não queríamos. Todo mundo comete erros. Vamos consertar. Até que, em um sábado, o interfone tocou. Abri a porta e me deparei com eles, segurando o bolo mais ridículo que já vi, enorme, coberto por uma glacê cor-de-rosa doentia, com a inscrição para nossa netinha querida, Rosa, em letras trêmulas e desajeitadas. Se a hipocrisia fosse um esporte olímpico, eles ganhariam ouro. O sorriso da minha mãe estava tão forçado que parecia que seu rosto poderia rachar a qualquer momento. Fizemos isso para Rosinha, anunciou ela, com uma alegria falsa. Para mostrar quanto a amamos. Quase ri. Não de felicidade, mas de dor. Avós normais juram que amam todos os netos igual. Os meus decidiram, da noite para o dia, coroar uma favorita, como se um bolo comprado pudesse apagar o desejo de que ela nunca tivesse existido. Encostei-me no batente, cruzando os braços. A Rosa não está. Seus rostos tremularam. Meu pai se recompôs. Então que veja depois. Só queremos consertar as coisas. Consertar? Repeti. Depois de dizerem à minha filha que ela não era desejada? Acham que esse bolo patético vai apagar tudo? Filha, começou minha mãe. Vocês não vieram pela Rosa. Vieram pelos meus 25.000 por mês. Aquele bolo não compraria o caminho de volta. O sorriso dela desabou de vez. Meu pai segurou a caixa como se fosse um salva-vidas. Por favor, sussurrou minha mãe, e o desespero finalmente transbordou. Deixe a gente entrar. Como gente. Não. Pegue seu bolo e vá embora. E foi o que fizeram. Duas figuras curvadas arrastaram-se até o carro, apertando sua oferta doce e inútil. Os vizinhos, claro, viram tudo. Até o anoitecer, metade do prédio já sabia da história do bolo. O colapso veio aos poucos, depois em avalanche. Primeiro, atrasaram a renovação da licença de transporte. Uma multa pequena da Rostransnadzor, chato, mas suportável. Depois, veio a fiscalização. Cadernetas de rota, um caos. Exames médicos dos motoristas vencidos. Taógrafos, metade não funcionava. Tudo que eu antes resolvia de olhos fechados agora virava multas dobradas. Em um mês, um concorrente da Transervice apresentou uma denúncia à UFAS. Meus pais tentaram se defender sozinhos no Tribunal Arbitral de Sverdlovsk. Ouvi depois do tio Tolha, que estava presente, se enrolavam nos termos, se contradiziam, praticamente entregaram o caso de mãos beijadas. As multas devoraram todas as economias. No final do ano, a Ural Logistic foi à falência. A frota foi leiloada para pagar dívidas. Nastia, que já se via na cadeira de diretora do negócio familiar, ficou com as mãos abanando. E sem os meus 25.000 por mês, sem meu amparo, meus pais começaram a atrasar a hipoteca. Em 6 meses, a casa foi a leilão. Minha vida, em contraste, floresceu. Rosa transformou-se na escola de arte. Uma tarde, entrou correndo em casa, ofegante, apertando um desenho contra o peito. Mãe, eles penduraram meu trabalho no mural. O professor disse que é um dos melhores da turma. Pela primeira vez, o talento da minha filha não foi ignorado. Pela primeira vez, foi celebrado. No trabalho, tudo também se encaixou. A nova empresa me deu casos desafiadores, colegas que me respeitavam. Eu não sobrevivia mais. Finalmente, estava no meu lugar. E então apareceu Gleb, um viúvo que conheci nas manhãs de levar Rosa à aula de arte. Sua filha, Lilia, também desenhava. No início, só esperávamos as crianças juntos. Depois, os passeios após as aulas viraram jantares. Pela primeira vez em anos, senti algo que achava perdido para sempre, possibilidade. Às vezes, lembro daquele bolo. Dos rostos dos meus pais quando entenderam que eu não os deixaria entrar. Da voz da amiga descrevendo como eles congelaram nas redes, percebendo que haviam jogado fora. Doí,
porque eu realmente estava pronta para dar tudo a eles, para cuidar até o fim de suas vidas. Mas eles escolheram uma brincadeira que não tinha graça. Apostaram tudo. Enquanto a vida deles desmoronava, a minha, finalmente, se construía. Eles contavam que eu sempre seria seu plano B. Ao me perderem, perderam tudo. Um ano depois, Rosa irreconhecível, aquela menina tímida que fugiu do aniversário, não existe mais. Na escola de arte, seus trabalhos estão em lugar de destaque no corredor. Fala de traços, velaturas, tons quentes e frios com uma confiança que eu só sonhava ter. Ver ela entrar na escola todas as manhãs com a cabeça erguida vale mais do que todo o dinheiro que desperdicei com meus pais. Minha vida também mudou. A nova empresa virou lar. O aumento não foi só um cargo. Foi estabilidade, respeito, a liberdade de escolher o futuro. E Gleb, ele já não é só o viúvo da carona matinal. Ele e Lilia se mudaram para cá alguns meses atrás. Na infância, sonhava com 2 filhos. Depois, a vida aconteceu. Quando Rosa nasceu, eu já tinha mais de 30, sozinha. Dizia a mim mesma que aquele sonho havia acabado. Uma filha só. E graças a Deus. Mas, nos momentos quietos, ainda sentia falta da família que não teria. E então, o antigo desejo se realizou de um jeito que eu nunca imaginei. Rosa e Lilia são como irmãs. Quartos lado a lado, paredes cheias de desenhos, sussurros noturnos até dormirem. Nós e Gleb as criamos juntos, como uma equipe. Dos meus pais, chegam notícias esparsas. Alugam um apartamento minúsculo na periferia, longe da casa de campo em que tanto exibiam. O negócio evaporou. Nasha ferve de raiva, a herança que esperava virou pó. Os parentes que antes. Aqueles que antes os defendiam a dentes cerrados, hoje mantêm uma distância prudente. Todos conhecem a história. Os mesmos avós que, com sorrisos falsos e palavras doces, sussurraram à neta o que realmente pensavam. Esse é o legado deles. Essa é a verdade que ninguém mais esconde. E agora me pergunta, será que fui longe demais? Ou apenas corrigi o que há muito estava torto? A vida, afinal, tem uma maneira cruel de devolver cada escolha na mesma moeda. E desta vez, a moeda foi minha.